Esses últimos dias eu tenho muito falar sobre essa questão de mesa, estar sentado em mesas, e tem coisa que Deus só dá na mesa. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele não queria o dinheiro, ele queria independência. Ele queria independência. Só que quando ele saiu, o que acontece? A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Uau. É triste quando você recebe algo que você não está pronto para administrar. Entende? Quando o sucesso é prematuro, você não tem um preparo para administrar, você se perde. Foi o que aconteceu com ele. Ele se perdeu. Por que tudo que ele recebeu do pai acabou rápido? Porque nada vai durar longe da paternidade. Tudo que Deus dá só tem durabilidade se você estiver perto dele. Ele foi embora para distante do pai e o texto diz que ele começou a trabalhar para um rapaz que mexia com porcos. E aí o texto diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Você já viu um porco comer na mesa? O porco só come no chão. E ele estava desejando comer da comida dos porcos, ou seja, Deus não chamou os filhos para comer no chão. Porco come no chão, filho come na mesa. Escravo come no chão, filho come na mesa. Qual é a ideia do diabo? Te tirar da mesa para comer no chão. Eita. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão. Colocar na mesa. Para você comer na mesa. Então, ou seja, a mesa é tão rica que, primeiro, toda vez que você senta na mesa, você fica diferente com a pessoa. Uhum. Porque a mesa é um alinhamento de coração com coração e de mente com mente. Uau. Segundo, não tem como sentar na mesa de costa. Quando você está sentado com a pessoa, você tem que ficar de frente mesmo. Porque é uma conexão de ideias. Segunda coisa, já percebeu que o alimento sempre fica no meio? No centro? Porque na mesa o alimento não é só para um. É para todos. Né? E terceiro, que é o mais extraordinário, já percebeu que a mesa, ela tem vários formatos. Sim. Tem mesa quadrada, mesa redonda, mesa retângulo, mas todas as vezes que nós nos assentamos à mesa, o formato é um só. É um formato de ciclo, é uma aliança. E outra coisa, na mesa não tem ninguém grande. É verdade. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,79 m. Aí, ó, eu tenho 1,60 m, cara. A mesa nivela. É isso aí, mano. Ela nos coloca na mesma dimensão. Uau. Na mesa não tem ninguém grande e ninguém pequeno. Entende? Por exemplo, o nome Saulo significa grande. E o nome Paulo significa pequeno. Quando ele era grande, quem usava ele era pequeno. Quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele. Eita. Então, assim, a grandeza é não queira ser grande. Deus usa os que não são. Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, toda vez que você luta para ser grande, Deus faz pequeno. Mas toda vez que você entende e se faz pequeno, Deus faz grande. A grandeza começa quando você reconhece quem você é. Quando você sabe quem você é, você não se frustra quem os outros são. Quando você sabe que Deus te deu, você não vai ter inveja daquilo que os outros carregam. Por quê? Enquanto você não entender quem você é, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja. A identidade das pessoas hoje estão perdidas. Por quê? Quando você sabe que você é, você não se frustra do que as pessoas são. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Uau. Quando você deixa de ser quem você é, você está pronto para ser quem nunca foi. Deus só pode fazer você ser quem Ele quer que você seja quando você desiste de ser quem você sempre quis ser. Eu só posso ser Israel quando deixar de ser Jacó. Se eu não deixar de ser Jacó, eu não posso ser Israel. Você entende? Eu só posso avançar em Deus quando eu desistir de mim mesmo. Paulo falou... Rapaz. Paulo falou assim, eu morri. Por quê? Hoje, estou falando com 2 pastores aqui. Hoje as pessoas querem ser pastor, mas nunca foram ovelhas. As pessoas querem liderar pessoas, mas nunca foram lideradas. Quer cuidar de vidas, mas nunca foi cuidado por ninguém. Entende? Uhum. Engraçado. As pessoas têm um problema e falam assim, não, eu vou sair da igreja por causa de fulano. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. É forte. Entende? Por quê? Um membro não vive sem o corpo, mas o corpo vive sem o membro. Entende? O templo não foi feito para as pessoas foi feito para o templo. Entende? Ou seja, é tão rico isso que templo é onde você pisa. Templo é que você se torna. Entende? Então, mais do que você e a igreja, você se torna uma. Você se torna igreja quando você está no coletivo. Entende? Quando você está no individual, você é membro. Quando você está no coletivo, você se torna igreja, que é o corpo, né? E aí você vê que a questão não é você ter muitas ovelhas. A questão é você aprender a dar destino para cada uma delas. Moisés levava as ovelhas do sogro para trás do deserto. Uhum. Não é saber quantas ovelhas você tem, mas é saber se você está disponível para dar destino a cada uma delas. Porque às vezes você tem muitas ovelhas, mas você está perdido. É verdade. Entende? Não é o tamanho do seu rebanho, mas é o destino que você tem para cada uma das ovelhas. Senão você vai ter muitas ovelhas, mas você mesmo tem destino para elas. As ovelhas não sabem para onde ir porque o pastor está perdido.
Entende? Deus, quando foi tirar o povo do Egito, ele usou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, ele usou os 10 mandamentos. Ó. Por quê? Só os mandamentos podem arrancar o Egito de dentro de nós. Porque toda vez que Deus te arranca de um lugar, a primeira coisa que ele vai tirar de você é a cultura daquele lugar. Porque você não pode acessar um lugar de governo com uma mentalidade escrava. Escravo não governa, só governa quem é filho. Então, todas as vezes que Deus te tira de um lugar, a primeira coisa, ele vai desintoxicar você da cultura daquele lugar. Por que o povo saiu do Egito e ao invés de entrar em Canaã, Deus colocou eles no deserto? Porque só um deserto para desintoxicar você de você mesmo. Porque se eles entram em Canaã com a mentalidade do Egito, eles iam fazer da lugar da promessa a um lugar de escravidão. Uau. Porque a religião escraviza. É verdade. A religião escraviza. A religião é tentando ligar o homem a Deus e o reino é trazendo Deus aos homens. Por isso que pode mais reino. Porque o reino sempre pode mais. Não existe limite pro reino, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. Por exemplo, a Bíblia, eu estava falando com ele dentro do carro agora, a Bíblia fala a história de um homem que estava 38 anos enfermo. Ele não estava 38 anos à beira do tanque. Ele estava 38 anos enfermo. E aí, enquanto ele estava enfermo, ninguém falava mal dele. Enquanto ele estava enfermo, ele não teve debate com ninguém. Enquanto ele estava enfermo, ele não foi perseguido. O dia que Jesus mandou ele pegar a cama, que ele começou a andar, a galera parou. Ô, você não pode carregar a cama, não. Quer dizer, 38 anos enfermo, a cama podia carregar ele. O dia que ele carregou a cama... Meu Deus. Ou seja, as pessoas não estão prontas para ver você caminhar, cara. É verdade. As pessoas não querem que você evolua. Elas querem que você permaneça na mesma estação da semana passada, na mesma estação do ano passado. Então, se você não quer ter problemas, se você não quer ter crise, se você não quer ter perseguição, continue na cama, irmão. Porque o dia que você levantar dela, pode saber, alguém vai se levantar contra. E a oposição é o maior sinal que você está no caminho certo. Uau. Não regue o seu ministério com elogios. Porque a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. A bajulação e a honra têm a mesma roupagem, mas não tem o mesmo propósito. As pessoas podem estar te bajulando e você se iludindo com aquilo. Entende? Eu não posso colocar o meu amor por você através de um beijo. Porque Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. Jesus nunca beijou Judas, mas sempre o amou. Entende? Nem todo mundo que te beija te ama. Não, eu prefiro ser um Tomé com a fé na ponta do dedo do que ser um traidor com amor na ponta dos lábios. É forte. Doloroso, viu? É doído, né? Porque muitas das vezes a gente troca Jesus por pouca coisa. Verdade. Deixa de amar Jesus por vontades humanas. Verdade. Tava falando com o pastor Jackson, né? Que a gente, antes de revelar a senha do nosso propósito, a gente começa a liberar pequenos acessos. E a senha só é revelada quando os pequenos acessos já não fazem sentido para nossa vida. Verdade. Muito forte. Muito forte sobre a questão disso, né? Quando você vê a história de Sansão, eu sempre falo isso, tipo, José sonhou. Quando José sonhou, os irmãos o odiaram. Sabe o que ele fez? Sonhou de novo. Então, Sonhou de novo. sonhou de novo. E teve José um outro sonho. Então, se estão te odiando, continue sonhando. Porque Deus só dá o sonho para quem tem coragem de realizar. É verdade. Sonha, irmão. É verdade. Mas aí vai ter muita gente contra. Continue sonhando. Por quê? A questão não é o nível da oposição. A questão é quem te deu o sonho. Por que José teve um sonho? Porque quando Deus foi revelar a escada para Jacó estava dormindo. Olha. Quem é pai de José? Jacó. Tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Por que José é um sonhador? Porque o pai também sonhou. José não sonhou com as estrelas? Mas lá atrás, Abraão contou as estrelas. Por que Abraão contou as estrelas lá atrás e José teve que sonhar com as estrelas lá na frente? Porque essa geração tem a obrigação de apontar para as próximas gerações aquilo que elas devem sonhar. Vocês têm que sonhar com aquilo, com isso aqui, porque isso aqui são coisas eternas. Eu prefiro sonhar com coisas eternas do que me iludir com coisas passageiras. Entende? E aí, o José sonhou. Depois que ele sonhou, irmão, o ódio dos irmãos contra ele, o nível só aumentou. Aumentou. Por quê? As pessoas... E detalhe, quem interpretou o sonho de José não foi ele, foram os seus próprios irmãos. Entende? E aí eu entendo o seguinte. José contou o sonho. E nós temos uma mania de falar o quê? Nunca conte seu sonho. Mas pior do que contar o sonho é quando você revela a senha. Olha. Por quê? José contou o sonho para os irmãos. Pior foi Sansão que revelou a senha para Dalila.
Porque quando você conta o sonho, o máximo que os irmãos podem fazer é te vender. Mas Uhum. quando você revela a senha, o mínimo que Dalila pode fazer é te matar. É matar. É Porque forte. Sansão botou a cabeça no colo dela. Toda vez que você coloca a cabeça no colo de alguém que você não tem aliança, você já foi seduzido. Me fala onde está a sua cabeça, eu vou falar onde está o seu coração. Cabeça fala de governo, né? Foi governado. Ele colocou a cabeça no colo dela, diferente de João, que pegou a cabeça e colocou no... Nossa, No peito de coração. Jesus. Aleluia. Entende? É. Quando você coloca a cabeça no peito de alguém, a primeira coisa que você ouve, O coração. o coração. Por isso a vida de João tinha um ritmo diferente, porque ele ouvia um som de dentro. Ele não ouviu o som de fora. Entende? E o ouvido é uma porta de acesso. Quem está falando sobre acesso, o ouvido é uma porta de acesso. Quando a Satanás acessou o jardim, ele acessou 2 jardins. O jardim do Éden e o jardim da mente. Primeira coisa que ele foi falar com a Eva. O ouvido. E outra coisa que eu acho mais profundo é que Satanás aprendeu o idioma deles. Porque falou na mesma linguagem. E quando ele falou, a Eva entendeu o que ele estava falando. Acessou o ouvido. Por quê? Mais do que saber a voz que você deve ouvir. Você precisa saber a voz que você deve ignorar. Uau. Você pode estar ouvindo voz que você deveria ter ignorado. Tem um texto lá de José, de Gênesis, que a Bíblia diz que a mulher de Potifar vinha até José, ele não dava ouvidos para ela. A questão não é saber quem está abrindo a boca, irmão. A questão é saber se você tem maturidade para tapar os ouvidos. Por que o inimigo fala no ouvido? Porque a fé. Bem pegou ouvir. Meu Deus. É, pastor. O ouvido é uma porta de acesso. É verdade. Entende? Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. O inimigo, acessando seu ouvido, ele vai acessar sua mente. E aí, quando você para de ouvir a voz do governo, você começa a ouvir a voz do intruso.